Estamos recebendo aqui o oftalmologista, Dr. Michel. Muito obrigada pela tua presença. Olá, é um prazer. Olha, a gente está falando no dia de hoje a respeito do Junho Violeta. Para mim é uma novidade, não conhecia essa campanha de conscientização, mas principalmente o que é essa campanha? O que essa campanha quer trazer aí de alerta, de atenção para a população? Exatamente. Então, o Junho Violeta é justamente para lembrar que um ato extremamente comum e frequente no dia a dia, que é coçar os olhos, pode ser muito maléfico. Então, ainda mais agora... Simples coçar de olhos, isso pode ser muito prejudicial. Pode ser prejudicial. Numa situação atual de pandemia, a gente tem que imaginar que os olhos é uma das mucosas de todo o nosso corpo mais expostas. Exatamente. Então, também é uma forma de contaminação. Além disso, quando há uma córnea já predisposta, uma córnea que tende a prolapsar, que seria a doença ceratocone, que nós vamos falar mais para frente, o ato de coçar os olhos pode aumentar o risco da desenvolvimento da doença ceratocone. Então, nesse mês de julho, a gente alerta a população para realmente evitar coçar os olhos, já que, além da porta de entrada seja para a Covid ou mesmo para uma conjuntivite, e outras doenças virais também aumenta a chance de desencadear o ceratocone. E o ceratocone a gente sabe que é uma doença que tem uma predisposição já genética, então se você tem alguém na sua família, você tem que se atentar mais ainda. Mas não só isso, tem também esse costume, né, doutor? Porque nada do ceratocone, o senhor vai poder explicar melhor do que eu, mas é como se a córnea, ela virasse, vamos dizer, ela tem que estar, para dizer, não sei se côncava ou convexa, não sei como é, mas ela é como se ela virasse para fora, seria isso? Na verdade, uma córnea normal vai ter o ápice no centro dela. No caso do ceratocone, além desse ápice ser mais protuberante, ele geralmente está deslocado. Ah, fora ali do local. Fora do local central, geralmente inferior. Então, esse formato irregular da córnea faz com que na hora que a gente forma a imagem lá para o cérebro, os raios batem na córnea e sejam focalizados em porções diferentes da retina. E com isso fica uma imagem borrada, distorcida. O ponto luminoso puxa para um dos lados, então é um paciente que, no caso inicial de um ceratocone, geralmente tem aquela queixa de visão noturna. Ele vê os semáforos puxando, o carro sentido contrário incomodando e troca o óculos com alguma frequência e acha que o óculos não está adequado, quando na verdade a córnea dele que não está legal. Que não está bem encaixadinha ali. E é por isso que então esse costume do esfregaço ali dos olhos em todos os momentos, isso vai poder, às vezes uma córnea que está ali quietinha até ela tá ali, ó, tô aqui firme e forte. E aí você fica com esse costume aí de estar sempre coçando, você pode até chegar a deslocar, porque tem gente que realmente tem até uma mania, né, doutor? Chega até a ser um costume mesmo, da pessoa ficar coçando os olhos em todo tempo. Isso. Existe uma forte relação, então, do ceratocone com doenças de cunho alérgico. Por exemplo, a rinite alérgica. Então, pacientes que têm alergia sistêmica, seja a rinite, seja a asma, ou outras alergias de pele, atopia, etc., é muito frequente ter a parte da alergia ocular. Então, existe essa correlação. E o paciente que tenha doença ocular, geralmente melhora muito pouco com o tratamento sistêmico. Ou seja, a penetração ocular da medicação, seja oral ou mesmo nasal, é muito baixa. Então, esse paciente que tem sensação coceira, reação de olho vermelho, sensação de corpo estranho, fotofobia, incômodo com a luz, seria importante realmente fazer uma avaliação com o oftalmologista, porque a gama de tratamentos para alergia é muito amplo, desde colírios antialérgicos, em alguns casos mais graves, algumas medicações à base de corticóide ou menos imunossupressores. Então, não é um único colírio para qualquer tipo de tratamento. Cada um de uma forma específica. Individualizado e sempre com acompanhamento oftalmológico. Exatamente. Mas a gente sabe que essas pessoas, elas às vezes demoram para procurar, né, doutor? Fica ali na alergia, não, é uma crise alérgica e eu tô só com o meu olho ali, e ele acaba não procurando. E ele pode trazer um agravamento, o ceratocone ele tem um agravamento, conforme você não procura o atendimento médico ali inicialmente, ele vai agravando ou não? Da forma que ele está, ele fica estacionado? Ele agrava, e esse é o perigo da doença, porque é uma doença que no início a irregularidade da córnea é muito pequena, então muitas vezes com um óculos comum ele ainda tem uma boa qualidade visual.
Porém, se a doença continuar evoluindo, seja pela predisposição genética, por coçar os olhos, ou quando a gente junta ambos, aí é geralmente mais agressivo. A qualidade visual começa a cair. Então, é um paciente que começa a ter uma visão ruim, mesmo com o uso de óculos. Aí a gente parte para as outras modalidades de tratamento. O fundamental no ceratocone é o acompanhamento. Porque se o ceratocone é detectado numa fase precoce, onde ainda o paciente tem uma boa qualidade visual, já a tecnologia para fazer um acompanhamento e caso haja alguma progressão, a gente agir através de procedimentos que evitem a progressão. Porém, quando já está numa evolução mais agressiva, obviamente a gente faz o possível para melhorar, mas não é o ideal, né? O ideal sempre é a prevenção. Quanto mais cedo você procura o serviço médico, quanto mais cedo você procura o tratamento, você também tem aquilo ali de uma forma mais eficaz. Porque às vezes você está ali, vai levando, todo mundo na vida, né? Infelizmente, é uma coisa que chega a ser triste, mas às vezes a pessoa pode procurar o médico ali no início, ela não é uma bobagenzinha, é uma besteirinha, uma coceirinha, e não, às vezes é uma coisa que é determinante para você ficar bem ou você ter uma piora da doença que poderia ser resolvida de uma forma mais simples. Exatamente. E fica o alerta principalmente para os pais, já que ceratocone é uma doença que costuma ser mais agressiva numa fase mais precoce, em crianças, adolescentes e no início da idade adulta. Sim. Depois dos 30, 40 anos, é mais incomum o ceratocone progredir. Então, a fase mais agressiva do ceratocone geralmente é antes. Então, fica um alerta para os pais que têm filhos, principalmente alérgicos, levem ao oftalmologista pelo menos anualmente. Esperamos que não tenha nada, mas caso venha a ter, é detectado no início, onde qualquer tratamento é muito mais fácil. Exatamente. E tem algumas pessoas que já têm uma predisposição, vamos dizer, as pessoas que têm síndrome de Down ou pessoas que têm catarata, isso aí traz um agravamento para o ceratocone? Alguns fatores de riscos principais são a parte alérgica do coçar os olhos, né? A síndrome de Down, que foi comentada, também é um fator de risco para ceratocone e também outras alterações oculares. Sim. Então, são pacientes que costumam ter um ceratocone até mais agressivo. Então, quando a gente já tem um fator de risco, seja a história familiar de algum parente de primeiro ou mesmo de segundo grau, ou uma síndrome de Down, ou algum outro histórico, seja alérgico, a atenção deve ser maior ainda. Porque com a avaliação contínua a gente consegue detectar. E uma vez detectado um ceratocone, que é muito frequente, numa fase inicial, o paciente veio para uma consulta de rotina e naquela consulta a gente detectou um ceratocone inicial. Qual a chance dele evoluir? 70% aproximadamente não evolui ou evolui muito pouco, o que é a maioria. Que bom. Que bom, mas 30%, que não é uma porcentagem desprezível, tem uma evolução mais agressiva. Então, a ideia é justamente ter o acompanhamento próximo para se o paciente tivesse evolução mais agressiva antes de ter uma baixa visual, a gente detecte e haja. Porque hoje nós temos o crosslinking. Então, o crosslinking é um procedimento cirúrgico no qual a indicação é o ceratocone que está progredindo. O ceratocone que está estável só vai ser acompanhado. Só acompanhamento. Porque é a maioria. O que está progredindo e o paciente ainda tem uma qualidade visual ao menos razoável, a nossa prioridade é conter, é não deixar o ceratocone progredir. Então, na vigência de progressão, faz o procedimento cirúrgico, que é o crosslinking, que tem uma excelente ação. Caso ele não impeça a progressão, pelo menos ele retarda. A ideia do crosslinking é deixar a córnea rígida, vai ficar endurecida. Então, se o ceratocone progredir um pouco para o crosslinking, o que é raro, ele teria progredido muito mais sem. Muito mais sem. Então, a ideia é justamente agir no momento correto. Para isso, o acompanhamento é fundamental. A prevenção é o principal, né, doutor? Então, falamos aqui hoje com o Dr. Michel, oftalmologista, a respeito do ceratocone. Muito obrigada, doutor, pela tua presença. Tenho certeza que assim para mim, que olha que ainda sou da área, mas é uma coisa que eu pouco conhecia, e também para você que está em casa, pôde aí ficar mais atento. Né, cuida das crianças, adolescentes, como o doutor falou, já é aí algo que você precisa se atentar com os seus filhos, evitar esse esfregamento dos olhos em finais alérgicos, qualquer coisa, sempre é bom você procurar o atendimento médico. E oftalmologista visitando ali uma vez por ano, doutor?
Uma vez ao ano. Uma vez ao ano aqui, você procurando o oftalmo, fazendo sempre o seu acompanhamento com segurança.